Fala, galerinha do oitavo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Nós vamos começar então a ver adjetivos, tá? Vocês já estudaram adjetivo nos anos anteriores, só que agora nós vamos aprofundar um pouco no assunto, tá? O que é um adjetivo? São as palavras que dão qualidades, características aos substantivos. E o que são substantivos? São os nomes, certo? Então vamos lá. Ó, eu vou ajudar vocês a fazerem algum exercício aqui. Então tá falando assim, ó. Releia o quadrinho da tirinha Armandinho e a raiva seguir. Então tá lá. A raiva é uma doença muito perigosa, que tá falando aqui. Então a pergunta A. O personagem utiliza outras palavras que fazem referência à palavra raiva? Quais são essas palavras? Então, quais são as características de raiva aqui, ó? Doença e muito perigosa. É a resposta aqui. Depois a B. Releia o quadro e indique a qual palavra o vocábulo perigosa se refere. Quem que é perigosa? Raiva ou doença? Certo? É a palavra doença. Ok? Então é interessante que vocês percebam aqui, ó, a raiva. Raiva aqui é o substantivo, certo? É uma doença. Doença é um adjetivo que dá qualidade à raiva. Só que nesse trecho de baixo, doença muito perigosa, se nós tirarmos essa primeira linha aqui e lermos só a segunda e a terceira, doença muito perigosa, doença se torna um substantivo e perigosa se torna o adjetivo de doença, certo? Então, o que vocês têm que ter em mente? Tem que ler o contexto. Tudo depende do contexto. Uma mesma palavra que num contexto ela é um substantivo, no outro ela pode ser um adjetivo. Porque qual que é a definição de adjetivo? Adjetivo é uma palavra que dá qualidade ou uma característica ao substantivo. Então, um adjetivo, ele não existe sem o substantivo, certo? Então, continuando aqui, na C. Qual é a função da palavra perigosa na fala de Armandinho? Então, a função da palavra perigosa é dar uma característica ao substantivo doença, certo? Aqui embaixo, ó, tem uma explicação. Ó o que está falando. Qualquer nome, substantivo, pode receber uma característica para ser mais bem especificada ou descrito. A palavra que atribui características aos nomes pertence à classe gramatical adjetivo. O adjetivo revela qualidade, estado, modo de ser ou aspecto do substantivo, certo? Essa 20 eu vou fazer com vocês também. Ó, tá falando assim. Nos trechos a seguir, retirados do artigo de opinião Não ao ódio na rede, sublinhe os adjetivos e em seguida escreva qual substantivo eles caracterizam. Então vamos fazer com vocês. Eu vou fazer a letra A e a B. Depois vamos fazer as outras sozinhos. Então está escrito assim, ó. As redes sociais transformam-se em ambientes. Então, ó, as redes, então a palavra redes é o substantivo. Sociais é o adjetivo. Então vocês vão grifar sociais, certo? Transformam-se em ambientes humanos, virtuais, tristes e agressivos, despudorados, desrespeitadores dos direitos do outro, certo? Então, humanos, virtuais, tristes, agressivo, despudoradores e desrespeitadores são os adjetivos. Então, o que está pedindo agora? Já grifamos os adjetivos.
Então, o que vocês vão escrever embaixo aí, nas linhas? Sociais se refere a redes, e humanos, virtuais, tristes, agressivos, despudorados, desrespeitadores se referem a ambientes, certo? AB. Autênticos campos de batalha. Campos de batalha, no caso aqui, é o substantivo. E autênticos é o adjetivo, certo? Continuando a frase. Polarizados pelo debate à distância, pelos comentários agressivos e violentos. Agressivos e violentos são os adjetivos. Então, vocês vão colocar aí embaixo. Autênticos se referem a campo de batalhas e agressivos e violentos se referem a comentários, certo? Então, nós já fizemos junto a A e a B. A C, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Tentem fazer a C sozinhos. E a 21 aqui. Ó. Depois, como eu já estou explicando, depois da hora que chegar a sexta-feira, que vocês vão fazer a correção, eu mando a foto ou um vídeo rápido para vocês fazerem a correção, tá? Na apostila de vocês. Então a 21 está falando assim, ó. Observe o seguinte trecho retirado do artigo Não ao ódio na rede. Então tá lá, autênticos campos de batalha polarizados. Reescreva o trecho como se tratasse de um único campo de batalha. Então está escrito autênticos, no plural, campos de batalha. Então vocês vão escrever no singular. Vocês vão escrever autêntico, campo de batalha polarizado. Certo? E a B. Reescreva o trecho trocando campos de batalha por arenas de batalha. Então como que vai ficar? Agora está escrito arenas. Arenas é uma palavra feminina. Então você vai ter que mudar o adjetivo. Então vai ficar autênticas arenas de batalha polarizadas. Vai ser a resposta. Aí está perguntando, na C, ao modificar o substantivo, quais mudanças acontecem com os adjetivos que acompanham? Está escrita a explicação aqui do lado, ó, flexão dos adjetivos. Ó, os adjetivos concordam em gênero, gênero é masculino e feminino. E número, número é singular e plural, como nós vimos aqui. Então, os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo. Ou seja, se o substantivo está no feminino, o adjetivo fica no feminino. Se o substantivo está no singular, o adjetivo fica no singular. Se estiver no singular feminino, o adjetivo fica no singular feminino, certo? Isso que é flexões, tá? É a variação, certo? De gênero e número. Então tá aqui, ó. Quanto ao gênero masculino e feminino, quanto ao número singular e plural, certo? Então aqui embaixo tem um exemplo. Então o que vocês vão fazer na 22? Está escrito lá, ó, identifique e classifique as flexões dos adjetivos em gênero e número dos seguintes termos. Então está escrito lá, opinião contrária. Contrária é o adjetivo. Contrária é uma palavra masculina ou feminina? É uma palavra feminina. Então vocês vão escrever aqui, ó, gênero feminino. Número, opinião, é singular. Se fosse opiniões, seria plural. Então vocês vão colocar número singular, certo? Na de baixo, linchamentos públicos, certo? Então, no caso aqui, ó, públicos seria o adjetivo. Ele está no feminino ou no masculino? Masculino. Público está no singular ou no plural? Plural. Vocês vão completar aí, certo? Tentem fazer a C e a D sozinhos. Depois, lá embaixo, na 23, né? Na frase a seguir, observe os adjetivos destacados. Os adjetivos, eles
já estão destacados em negrito, certo? Deixa eu descer aqui. Os adjetivos já estão destacados em negrito, ó. Boa, singular, sociais, certo? Então o que vocês vão fazer aqui na A? Insira os adjetivos em destaque na tabela e complete com a flexão no gênero oposto, certo? Então tá aqui, ó, a empatia, a boa educação. Boa é masculino ou feminino, né? Feminino. Então, boa, feminino. Vocês vão colocar aqui, certo? Aí, quando vocês colocarem boa aqui, vocês vão ter que colocar o gênero masculino. Então, boa, feminino. O gênero masculino vai ficar bom, certo? Então, é isso. Depois, singular. Singular é feminino ou é masculino? Depende de quem é o substantivo que ele está se referindo. Singular não vai mudar. Então, vocês vão colocar aqui, ó, singular para masculino e singular para feminino, certo? Depois, sociais, redes sociais, mesma coisa. Vocês vão ter que ver aí, pensem. Sociais, certo? Tentem fazer sozinhos. Depois a B, ó, para responder a B, tem a explicação, ó, aqui do lado, adjetivos uniformes e adjetivos biformes, certo? Então tá falando aqui na B. Alguns adjetivos variam em número, mas não modificam sua forma ao passar do masculino para o feminino, que é o caso dessa palavra aqui, ó, singular, certo? E vai ser o caso de sociais também, tá? Já vou dar a dica. Com base na tabela da atividade anterior, classifique os adjetivos em uniformes e biformes, certo? Uniformes, ó, o nome já fala, uni, vem da palavra um. Então, uniformes mantém a mesma forma para feminino e masculino. É o caso aqui, ó, de singular, de sociais, é a mesma forma, certo? E biformes, né, possuem duas formas distintas, uma para masculino e outra para feminino, que é o caso dessa palavra que nós vimos a primeira aqui, ó, boa. Boa, no caso aqui, é biforme. Singular e sociais é uniforme, certo? Então vocês vão responder, aqui tem pouco espaço na apostila, mas podem responder nessa área aqui, certo? Então, galerinha, é isso. Eu fiz alguns exercícios com vocês, né? Fiz a explicação dessa matéria nesse vídeo e depois, na sexta-feira, eu vos mando a correção. Então, fiquem em paz e até mais e estudem!